Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Hoje estou trazendo uma escritora brasileira, a qual é uma expressão importante da luta antirracista. Hoje falaremos sobre O Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos, mais conhecida como Djamila Ribeiro, nasceu no dia 1º de agosto de 1980. Ela é filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira. Ela é pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. Em 2016, Djamila assumiu o cargo de secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. O seu livro Pequeno Manual Antirracista foi o mais vendido no Brasil em 2020. Em 2021, ela recebeu o prêmio Global Good no BET Award, tornando-se a primeira brasileira a ser homenageada nesta categoria. Ela também foi incluída na lista da BBC como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo. Em 2022, ela foi eleita membro da Academia Paulista de Letras e possui inúmeras obras produzidas relevantes. Esta é a edição de 2019 do livro da Companhia das Letras. É um livro pequeno, mas ele possui um layout fácil de ler e um fundo amareladinho do jeitinho que eu gosto. O Pequeno Manual Antirracista é um livro perfeito para quem não entende ainda como as coisas funcionam, ou seja, de como elas são na realidade na sociedade. E nós estamos falando sobre como o racismo funciona e está estruturado na sociedade. Para as pessoas que já possuem uma consciência, já entendem as falhas, identificam no seu dia a dia como o racismo está estruturado, esse livro também ajuda, porque ele vai tocar sempre de forma mais didática e simples também sobre alguns fatos muito importantes no qual pessoas negras enfrentam no seu dia a dia. É um livro bem curtinho, como dá para ver, mas ele não é raso de forma nenhuma. Dentro dessa estrutura racista na sociedade, a autora traz pra gente a noção de que o racismo não é um problema individual, aliás, nunca foi, e sim é um problema social e afeta todo mundo, não somente as pessoas negras. E ela traz pra gente também as ideias sobre lugar de fala, o que é erroneamente tratado por algumas pessoas nas mídias. Ela mostra que tanto a pessoa negra quanto a branca possuem lugar de fala para falar sobre racismo. Porém, ambas vão ter posições e vivências diferentes para falar sobre isso. Uma pessoa branca no Brasil não tem como falar como é sofrer racismo, mas ela pode dizer como ela enxerga o racismo no dia a dia dela e perceber também os próprios privilégios. Ou seja, todo mundo tem lugar de fala, mas esse lugar de fala é o que pertence à pessoa e ela não pode invadir o outro lugar de fala porque ela não tem como falar por outras pessoas. Afinal, para deixar de forma bem didática, eu não tenho como saber o que é sofrer racismo porque eu sou um homem branco, no caso no Brasil, né? Fora daqui, não. Mas eu posso, como homem branco, entender quando eu identifico racismo ou de quando eu não sofro algo que pessoas negras normalmente sofrem. E o privilégio está justamente na parte em que as pessoas acham normal não sofrer nada. Porque se ela não sofre aquilo, ela não percebe que aquilo existe. O livro traz pra gente, em cada capítulo, coisas bem relevantes e interessantes de se ler, como a ideia da negritude, em que sempre é colocado socialmente em um local feio, menor, ruim, como cabelo, nariz, boca, e de que coisas negras na sociedade sempre são consideradas coisas ruins, enquanto coisas brancas são coisas mais puras, melhores. Isso ainda é propagado pra gente desde a infância e ao longo de toda a vida. Então o livro traz pra gente de forma bem didática coisas como cabelo ruim, que é inclusive algo que até hoje a gente escuta de vez em quando. O livro fala também sobre os padrões de beleza em que normalmente são europeus. De uns anos pra cá isso tem mudado, mas ainda não é algo tão presente. O livro traz pra gente também o quanto é difícil para uma pessoa negra conseguir posições na sociedade ou posições públicas na sociedade, não tão facilmente como a pessoa branca consegue. E para isso basta a gente olhar à nossa volta no nosso dia a dia. Ele mostra pra gente que quanto mais clara a pele de uma pessoa no país, mais privilégios ela tem e menos problemas ela vai enfrentar. É claro, não dizendo que não existem pessoas brancas pobres, mas entre a pessoa branca pobre e o negro sempre vai sofrer mais e vai ter muito mais dificuldade de superar aquelas dificuldades. E a gente pode ver isso, por exemplo, quando você entra num shopping e você vê uma loja de roupas muito caras de grife, dificilmente vai ter um funcionário negro ali. Ou quando você olha um protesto de médicos, você vai ver um monte de gente branca, talvez um outro
piloto negro no meio. Já um protesto de garis, a esmagadora maioria vão ser pessoas negras. E não, isso não é coincidência. E muito menos meritocracia. O livro traz algumas coisas pra gente que a gente pode refletir nos nossos dias. Como a gente é acostumado desde sempre que existem personagens brancos, heróis brancos. Pessoas brancas tomando o protagonismo de tudo que a gente consome. E quando alguém coloca uma pessoa negra como protagonista, ou uma mulher como protagonista, ou algo assim, ou algo que não seja o normal, que é a pessoa branca, as pessoas já acham que é uma lacração, já acham que é um serviço, já acham que é um favor. E isso traz pra gente a ideia do racismo não só como algo proposital, mas sim como algo estrutural. Nós somos educados dessa forma. E um protagonista negro causa estranhamento nas pessoas porque não é o que elas estão acostumadas a ver no dia a dia. Até porque a imagem da pessoa negra sempre foi colocado abaixo. E o desafio e o privilégio que nós temos como pessoas brancas, no meu caso, é de enxergar que isso é um privilégio, que isso foi propositalmente feito. E por isso as pessoas ficam desconfortáveis, porque o racismo está internalizado em nós. Então a ideia é aos poucos a gente perceber isso na sociedade, no nosso dia a dia e contestar essas estruturas que a gente enxerga. Identificar primeiro, porque às vezes não é fácil, e contestar aquilo que está acontecendo. E a gente tem que entender que o senso comum não é o que dita a verdade das coisas. Então isso nos leva a questionar a cultura que chega até nós e tudo aquilo que a gente consome. O livro também traz pra gente apagamentos históricos, que também faz parte do tema, em que muitas descobertas científicas e de coisas que foram inventadas foram pessoas negras, mas elas foram apagadas da história para que elas não tivessem relevância. Heróis brasileiros, inclusive, foram apagados da história e foram substituídos por algo genérico de uma pessoa branca, como por exemplo Princesa Isabel, que não lutou contra a escravidão. Ela foi só a pessoa que assinou depois de tanta pressão popular, de tanta luta e tanto salvamento. Como, por exemplo, Luiz Gama, que foi um herói muito mais importante do que uma princesa nobre que não fez nada. O livro mostra pra gente as consequências de mais de 300 anos de escravidão no Brasil e de como isso afeta até hoje a população negra, que não teve nenhum tipo de reparação, e de como a mentalidade dessa época foi sendo passada pelas gerações, resultando numa estrutura completamente racista na sociedade. Então o racismo, ele não é algo individual, como eu falei no começo desse vídeo, mas sim algo estrutural na sociedade. Não basta uma pessoa não ser racista, ela tem que ser antirracista. E é disso que o livro se trata. É um livro curto, ele dá muito material para ser discutido e debatido, muita informação para ser pesquisada e falada. As discussões, elas são muito densas, porque tem bastante material legal aqui. Então a leitura que eu vou deixar bem recomendada aqui no canal. O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Não deu para aprofundar muito no livro, porque tem bastante coisa para poder ser debatida, ser conversada, ser falada. E o vídeo ficaria muito longo se a gente fosse tocar em cada tópico. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam, se já leram esse livro também. E se vocês querem mais desse tipo de leitura por aqui. Aliás, vai ter sim, tá a caminho. Eu vou deixar na descrição um link para adquirir o livro. Lembrando que se você comprar pelo link, você ajuda o canal, belezinha? Não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para o canal continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até aqui e até o próximo vídeo.